Olá, caros irmãos da Igreja Batista Central de Porto Alegre. Hoje eu gostaria de fazer um comentário sobre o Salmo 32. Né? É um salmo que trata da relação do crente com Deus na sua relação sobre o pecado, né? Sobre o pecado e sobre o perdão de Deus e como funciona essa dinâmica, né? Desse relacionamento de um crente que é pecador diante de um Deus santo. Né? Então vamos ver como é que Davi, né, de novo, lida com essa questão. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Então já começa com a questão da felicidade, do perdão daquele que em algum momento desobedeceu. É interessante que a questão toda não está posta em alguém ser santo o tempo todo, porque isso é impossível, né? Mas sim do perdão a uma desobediência, a uma rebeldia que está em todas as pessoas. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Né? Então, a consciência do crente é essa sinceridade da busca de Deus, de saber que, apesar de pecador, apesar de muitas vezes cometer as coisas mais horrorosas e absurdas, a gente não quer permanecer assim. A gente quer ser transformado, a gente quer ser outra pessoa. E aí ele continua: enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor de verão. Né? Ou seja, o crente, quando ele mantém, né, o pecado sem ser confessado, quando ele se mantém dentro do erro, né, ele não se sente bem, ele vai ficar incomodado, ele está o tempo todo debaixo dessa mão de Deus, apertando, né, a situação que ele está, e ele não consegue ter uma vida tranquila enquanto está nesse pecado. Essa é a marca do crente. Né? Não é o fato dele não pecar, mas é o fato dele, quando pecar, ele se sente muito mal. Ele não quer ser essa pessoa canalha, ele não quer ser essa pessoa maligna, ele quer ser outra coisa. Né? E Deus, ao pesar a mão pela culpa, leva essa pessoa a crescer, né? A se tornar aquilo que Deus quer que nós sejamos. 5. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Quer dizer, quando nós finalmente então cedemos e pedimos o perdão, a gente tem a certeza, Deus perdoou, e a gente tem um recomeço. Na verdade, não um recomeço, a gente vai continuar dando os passos, né, seguindo em direção àquilo que nós deveremos um dia ser em Deus. Continua. 6. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação, pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. Na hora que a coisa realmente aperta, né, é aquele que se mantém pedindo perdão, aquele que se mantém diante de Deus, no relacionamento com Deus, é ele que vai vencer a aflição. Né? Todo mundo passa por aflição, o crente também, mas é aquele que quer se manter sempre perto de Deus, é o que vai sobreviver a isso. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. Olha que interessante, né? Ele diz: Deus está nos guiando, está nos controlando, está dirigindo a nossa vida, e a gente deve deixar, né? A gente não deve ser um cavalo mal domado que não aceita rédeas e não aceita, né, a direção de Deus, né? Que a gente não seja esse cavalo que tem que ser botado um freio e apanhar muito para caminhar no caminho certo. Né? Que a gente aceite com suavidade a repreensão de Deus e a gente siga, né? Aquilo que o Calvino falava, né? Que ele foi a conversão dele foi um chamado à docilidade, né? A aceitar aquilo que Deus propõe para a vida dele de uma maneira dócil. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos, gritem de alegria, todos vocês que têm o coração íntegro. Então ele diz que quando nós nos arrependemos e somos perdoados, a gente deve gritar de alegria,
porque essa é a nossa justiça. Está no perdão, na misericórdia de Deus. E a gente pode seguir vivendo em paz. Que Deus nos abençoe. Amém.